Será uma noite de cura. Eu não sei pelo que você tem orado ao Senhor, mas o Senhor vai cumprir toda a promessa na sua vida, amém? E nessa noite te convido a fechar os seus olhos, começar a agradecer ao Senhor por mais um dia você estar aqui diante da presença dEle. Agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele está nos dando para adorar e dizer e exaltar o Teu santo nome. Eu não sei.
Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade. Diga. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade de dar ao teu vem fazer. Vem fazer,
és santo, Pai. Só tu és santo, Jesus. Só tu és santo.
E esses anjos tinham 6 asas, com 2 cobriam seus olhos, o seu rosto, com 2 tampavam seus pés, e com 2 voavam. E eles diziam àquele que está sentado no trono: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Há uma adoração no céu feita pelos anjos, mas há uma adoração na terra que é estabelecida pela sua igreja. E ele diz que quando a igreja adora, a glória de Deus enche toda a terra. Atraímos a glória que está no céu, atraímos os tesouros que há no céu para a terra quando nós adoramos aquele que está sentado no trono. Nós precisamos compreender que a adoração é um portal de adoração, de comunicação entre o céu e a terra. Na adoração a cura, na adoração a libertação, na adoração a restauração, na adoração a transformação. Porque Jesus disse: vocês não sabem aonde adoram, não é no monte nem no outro, mas eis que é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se eu estivesse no seu lugar, eu levantaria as mãos bem altas ao céu e renderia aquele que está sentado ao trono. E talvez, pastor, eu não tenho palavras para dizer, só diz que Ele é santo, só diz que Ele é santo. E quando Isaías viu, o texto diz que a glória inundava aquele lugar, e o limiar do templo tremia, e os anjos diziam: Kadosh, Kadosh, Santo, Santo, de glória a glória. Não é de culto em culto que somos transformados, é de glória. Não permite mais esse frio, as juntas, os nervos, meu Deus, dói tudo. Jesus, quem já tomou a vacina aí? Quem já tomou a vacina? Eu já tomei. Tomaram? Onde é que eu vi não poder burrufar de vida aqui dentro?
Mateus 6, verso 19. Irmãos, eu falo que a palavra, ela é muito linda. Ela é muito linda. O louvor consegue atrair a presença, né? O Senhor está no meio dos louvores, mas a palavra nos confronta. A palavra sempre será a palavra. E é por isso que nós seremos julgados não pelos louvores que cantamos, mas pela palavra que escutamos e pelas palavras que falamos. Olha o que diz. E quando, verso 19: não acumuleis para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões roubam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não conseguem arrombar e nem furtar. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Olha o 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Jesus, irmãos, é tão sábio, ao mesmo tempo tão simples e humilde, e constrange o nosso coração. O quanto que o Senhor é sobrenatural, o quanto que Ele é fantástico sobre as nossas vidas. E esse texto está orientando os judeus. Ele está pregando o sermão da montanha. É um sermão lindo, fantástico. Dá até 7 mensagens. Dá uma série de mensagens muito bacana aqui no sermão da montanha. Mas Jesus nos orienta a olhar para aquilo que realmente nós devemos olhar. Todo homem caído, todo homem em Adão que foi caído, a sua depravação total, a tendência desse homem é olhar para as coisas da terra. É a tendência de um homem e de uma mulher que não conhece a Deus. Então a gente tiver essa ganância maluca aí, as pessoas trabalhando como loucos para conseguir dinheiro. E a Bíblia fala que nós temos sim que nos esforçar, temos sim que trabalhar, mas nós não podemos ser escravos do dinheiro, porque nós já temos um Senhor, e o nosso Senhor não é o dinheiro, o nosso Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Quando Deus cria dízimo e oferta, Ele cria para 2 coisas importantes. A primeira coisa que o dízimo e oferta nos ensina é que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é quem realmente domina o nosso coração. Então, quando nós dizimamos e ofertamos, nós desafiamos a nós mesmos, porque nós vivemos em um mundo materialista. Existem pessoas que talvez estão me ouvindo agora e não conseguem dormir direito, porque o coração está tão preso no material. Só trabalhar, só aquilo, só aquilo outro, e não consegue ter o reino de Deus em primeiro lugar da sua vida. É o dízimo e oferta. E nós dizemos para o Deus que é o dinheiro, que Jesus chama de Deus, não por isso servir a 2 senhores, não pode servir a Deus e o dinheiro. É através do dízimo e da oferta que nós dizemos para o nosso coração, e o nosso coração do Senhor é através do dízimo e da oferta. Nem através de caridade. Não é através de caridade. Porque caridade, na maioria das vezes, você dá aquilo que está sobrando. Por exemplo, estamos numa campanha ou num tempo de frio.
Qual é o jargão da campanha? Vá no seu guarda-roupa, veja aquilo que você não usa e doa para alguém que está precisando. Não é assim o jargão? O jargão não é assim: vai na loja, compra uma roupa nova de frio e doe para alguém que está precisando. Talvez seria o jargão que estaria destronando Satanás no seu coração, o Deus dinheiro. Mas não, nós sempre doamos aquilo que nós não estamos usando. Diferente do dinheiro que nós recebemos. Porque não tem dinheiro que você não está usando. Não tem dinheiro que você não está usando. Não tem. Todo dinheiro é muito bem-vindo. Então é a gente tirar o que nós estamos usando para entregar no reino de Deus. Aí mexe com a gente. Aí mexe com a gente. Porque nós somos materialistas. Não é? Nós criamos vários e vários artifícios para a gente não ser fiel, para não entender que nós estamos com o coração fechado para abençoar a obra de Deus, porque realmente o Senhor não é o Deus completo do nosso coração. A outra coisa que diz no oferta nos ensina é um caminho que Deus nos orienta para que Ele possa nos abençoar. É uma legalidade que Deus tem para nos abençoar. Então diz na oferta, além de você abençoar o reino de Deus, Deus te abençoa. E essa é a legalidade, a emenda, né? A legalidade bíblica para que possamos receber do Senhor as suas benesses. Então o reino de Deus, ele é estabelecido debaixo de ordem e de palavra. Pastor, eu ainda não sou dizimista, quero ser dizimista. Meu coração é livre de toda ganância. Meu coração é livre de todo argumento contrário a abençoar a obra de Deus. E eu quero abençoar a obra de Deus. O presbítero está com o envelope do dízimo. O presbítero pode passar, por gentileza, presbítero, se você não tem envelope. Pastor, eu vou devolver o meu dízimo. Hoje eu vou devolver o meu dízimo aqui pelo aplicativo, né? Pelo Pix. Então, quando você for devolver o seu dízimo pelo Pix, assim como eu estou fazendo aqui, você vai colocar lá, especificar que é dízimo, para que os tesoureiros da igreja possam identificar que é dízimo, e nós fazemos todo o nosso orçamento de gastos em cima do dízimo, não das ofertas. Então aqui, comentário opcional, você coloca dízimo. E eu quero devolver também ao Senhor. Eu estava pensando sobre isso, e como é um desafio para a gente, né? Tirar aquilo que a gente ama, tirar daquilo que a gente ama para entregar, é muito difícil. É difícil para mim, é difícil para você, é difícil para qualquer um. A gente fala assim: poxa, esse dinheiro que eu poderia fazer, né? Tantas coisas, mas é do Senhor, né? Deus tem nos abençoado. E tem a oferta. O dízimo protege a sua renda, o dízimo protege o seu dinheiro, e a oferta prospera. A oferta prospera. Eu tenho um desafio sempre com o Senhor. Se eu não conseguir ofertar o mesmo valor que eu entrego no dízimo, mas que eu cheguei perto, então eu tenho uma meta de oferta todo culto. Eu quero devolver ao Senhor para que eu possa prosperar. Os irmãos vão entregar a oferta. Eu quero te convidar a fazer isso. Pastor, eu quero oferta no cartão, no Pix. Você pode ficar à vontade, tá bom? A fazer isso. Nós não somos constrangidos a ofertar, nós não somos constrangidos a dizimar. Irmãos, eu não sei você, mas eu fico tão feliz quando eu recebo um salário, pago minhas contas, cada coisa que eu vou pagando de água, de luz, agora academia. Fala, Deus, muito obrigado, Jesus.
descemos esses dias, eu e a pastora fizemos uma feira, uma feira na roça, uma feira de verdura e frutas. Compramos uma caixona com os fitness, né? Quando chegamos em casa, os meninos, pastor, papai, que você comprou tudo que a gente gosta de comer, tudo jóia, que tanto de fruta, de verdura e tal. Eu falei, Deus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Irmão, eu sou da época que quando entra comida na minha casa, eu consagro ao Senhor, eu santifico ao Senhor. Cada pacote de arroz, de feijão, coloca lá, Deus, consagra ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Quando eu abro a geladeira e vejo cheia, pastor, hoje eu vou fazer compra, tiver a geladeira cheia, amanhã eu vou comer uma costela de boi assada. Costela, varão, não tem carne, não tem gordura, não. Carne e proteína, varão, não pode gordura. Engorda 5 perdeu. O que você acha que 5 perdesse tem 1? Não é pior, varão, não é pior. Eu vou comer uma costela, o pastor já tirou, já temperou. Então vocês estão convidados para ir em casa depois das 15 horas. Vamos agradecer a Deus. Coloque os seus pés. Irmãos, eu amo Jesus. Como eu amo o Senhor. Levante suas mãos ao céu, sua oferta. Pastor, ofertei pelo celular, ofertei pelo cartão. Levante. Pede o Senhor para abençoar a sua vida financeira. Peça ao Senhor para te dar sabedoria para se administrar financeiramente a sua renda. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Obrigado. Santificamos no altar todo o dinheiro que entra em nossas mãos. Isso é fé, Pai. Isso não é obrigação e nem constrangimento. Isso é fé. E a Bíblia diz que tudo que não é feito com fé é pecado. Então, como eu creio quando eu trago no altar o dízimo, o Senhor protege e santifica meu salário. Como eu acredito quando eu trago uma oferta, o Senhor multiplica a minha renda. Como eu acredito nisso, Pai? Não acredito não é porque eu sou pastor, Pai. Eu acredito porque eu sou crente e creio na Tua palavra. Abençoe a vida de quem tem nessa noite, quem não tem, em nome de Jesus. Amém e amém. Sai do seu lugar, traga a oferta, cantando que Ele é santo. Santo é santo. Capítulo 4, versos 6 e 7. Eu quero dar início hoje a uma palavra, uma série de mensagens, na verdade, que tem por nome Aliviando a Bagagem. Vou falar hoje sobre ansiedade, vou falar sobre depressão, vou falar sobre estresse, vou falar sobre muita coisa na vida. Toda quinta-feira. Glória seja dada ao Senhor. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Filipenses 4, verso 6 e verso 7.
vou estar tendo o preparo do batismo toda terça-feira aqui na igreja. Então, será uma manhã linda. Vamos ter um café da manhã. Vamos celebrar com muita alegria o batismo. Vamos celebrar com muita alegria. Então, vai ser bênção. Bom e ser bênção. Pastor, eu ainda não sou membro da igreja. Reconciliei, mas não me tornei membro da igreja. Eu quero me tornar membro da igreja, oficialmente membro da igreja. Então você vai ter a oportunidade também, nesse mesmo dia, se tornar membro oficial da igreja. Só me procurar. Bom? Filipenses capítulo 4, versos 6 e verso 7, fala assim. Vou falar assim. Depois, varão, deu B.O.? Não tem problema não. Vocês trouxeram Bíblia, não trouxeram? Então, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, verso 6 e verso 7. Tudo dá problema, irmãos, menos a fé. O computador deu problema, dá problema, não tem problema, dá problema. O importante é que nós estamos aqui e aqui não vai dar problema. Jesus está conosco. Você está no melhor lugar que você poderia estar. 4, 6 e 7. Encontraram aí? Eu vou dizer, quando ler esse texto, se você quiser deixar aberta a Bíblia, pode deixar você marcando ela. Fala assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplica e ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Gente, que texto lindo, né? Pai, fala conosco. Precisamos ouvir a tua voz. Ministra nosso coração em nome de Jesus. Amém. Eu acho que dispensa a gente falar o que a OMS fala sobre ansiedade. A gente tem ouvido categoricamente que a ansiedade é a doença do século. 50% de todas as enfermidades que acometem o ser humano são doenças que começam na mente, doenças conhecidas como psicossomáticas. Essas doenças psicossomáticas, elas somatizam, trazendo então sintomas do seu físico. Rolomei, que é um cientista e psicólogo, ele diz que a ansiedade é o mais urgente e o problema mais grave da nossa geração. E só para saber que eu não estou mentindo, quem aqui já teve ou tem crise de ansiedade, ou sofre com ansiedade? Levanta a mão e fica assim bem alto. Quase 50% de todo o público que está aqui. Então não está mentindo. A gente tem visto crianças sofrendo de ansiedade. Crianças sofrendo de ansiedade. A gente tem visto adolescentes enfrentando ansiedade. Crianças vivendo conflito existencial, né? Adolescentes sofrendo, jovens vivendo ansiedade. Como vou me casar? Que profissão eu vou ter? Com quem eu vou me relacionar? Pessoas adultas estão com ansiedade, pressão de estabilidade financeira, pressão para garantir emprego, pressão para estudo dos filhos, pressão no namoro dos filhos, pessoas com medo de perder o emprego, ficarem desempregadas,
Idosos estão ansiosos, medo de doença, medo da solidão, ansiedade, o medo da morte. Então sim, talvez qual foi a última vez que nós tivemos uma crise ansiosa? Nós deixamos de dormir, ficamos preocupados, olhamos para o espelho, dizendo: Jesus, me ajuda a superar, me ajuda a vencer. Talvez você é daquele que o problema está lá longe, você traz o problema já para hoje e já sofre a dor do problema, né? Sofre a dor da sua vida. O problema nem chegou e você já veio bater na porta. Aquele tipo de gente que talvez não tem problema, mas cria um. Queridos, trilhões de dólares são gastos em calmantes, em ansiolíticos e em entretenimentos para que possa aliviar a humanidade do mal da ansiedade. E nós vamos ver aqui a ansiedade como qualquer outro tipo de doença. Fica à vontade. Eu veio pro meu lado e falei: Jesus de Nazaré, sabe entregar profecia? Já baixei que vai receber. Então sim, a ansiedade, como qualquer outro de doença, é causada em consequência do pecado. E é por isso que a Bíblia traz a solução para o mal da ansiedade. Irmão, está falando alguém aqui que tem de ansiedade. Está falando alguém aqui que foi diagnosticado com transtorno generalizado de ansiedade. TAG. Que eu ia ao médico, que me ajudaram muito, porém cada vez que eu ia ao médico, aumentava a dose de ansiolítico, aumentava mais remédios. Então eu fui buscar na palavra de Deus uma solução para a minha vida. Então essa palavra aqui é resultado daquilo que eu estudei na palavra para que eu pudesse vencer a ansiedade. Amém? Então não é nada que está contra aquilo que eu vivi. Paulo, ele fala sobre vários aspectos da ansiedade. E ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, quais são as causas da ansiedade? Anota aí. A primeira causa da ansiedade é olharmos para os problemas em vez de olhar para Deus. Os crentes em Filipe estavam passando uma guerra, uma luta. Eles não estavam em um paraíso existencial. Eles estavam vivendo uma época, um mundo cercado de perigos. Eles estavam enfrentando perseguições. Capítulo 1, verso 28 fala isso. Eles corriam o risco de perder a vida, perder os bens, perder a liberdade. Tudo isso por causa do Evangelho. Paulo, quando escreve para os filipenses, Paulo está preso. Ele está numa antessala esperando a guilhotina romana. Paulo está na praia escrevendo uma carta apaixonada para a namorada. Não, Paulo está na antessala romana esperando ser decapitado. Depois de Filipenses, ele escreve Timóteo, que é a última carta que ele escreve, e perde a cabeça. As nuvens que estavam sobre Paulo eram nuvens tenebrosas. Então, quando Paulo escreve essa carta dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou seja, há obstáculos, há problemas, há dificuldades, há lutas, há perigos que nos cercam, mas nós não podemos olhar para isso. Nós precisamos olhar para o Senhor. Se nós olharmos para as circunstâncias, Paulo está dizendo: nós vamos ficar ansiosos. Já pensou Paulo esperando a morte, dizendo: que dia eu vou morrer?
são como aqueles espias que vão espiar a terra e agora são tomados pelo medo, pelo pânico, pelo pavor e trazem agora um resultado dizendo: olha, nós não podemos vencer, ainda que Deus prometeu, ainda que Deus falou, há inimigos muito fortes lá fora e nós vamos perder. E eles trouxeram medo para mais de 2 milhões de pessoas. Pastor, quando é, pastor, que nós começamos a ficar ansiosos? Quando nós olhamos para os problemas e quando nós não olhamos para Deus. Geazi, no capítulo 6 de 2 Reis, vai dizer que a casa onde estava Eliseu é cercada pelo inimigo. E agora Geazi, ele acorda pela manhã e quando ele olha pela janela, ele vê os carros, os cavalos, os cavaleiros, ele vê o inimigo cercar a casa. Quantas vezes o inimigo cerca a nossa casa? Quantas vezes o inimigo cerca as nossas vidas? Eliseu acorda, Geazi chega e fala: Eliseu, olha lá fora, vou morrer, já era, acabou. Eliseu puxa a cortina, dá uma olhada e ele vê aquele exército poderoso. Porém, Geazi fala: ei, escuta uma coisa, Geazi, maior é aquele que está conosco. Eu fico imaginando Geazi olhar e dizer: quem está conosco? E só eu e o Senhor. Aí Eliseu faz uma oração: Senhor, abre os olhos dele. Quando Geazi vai lá, vê aquela casa, além dos soldados do inimigo, eles veem carruagem de fogo, soldado com anjos com espadas desembainhadas. Pastor, por quê? Porque os olhos de Geazi estavam no problema, mas os olhos de Eliseu estavam no Deus, que é o Deus do socorro da provisão. A ansiedade é resultado de relacionamentos quebrados. Pessoas nos fazem sofrer mais do que circunstâncias. Vou dizer de novo aqui para você: pessoas nos fazem sofrer mais do que circunstâncias. Desapontamentos, traições, frustrações nos adoecem mais do que circunstâncias. Paulo, no capítulo 2 de Filipenses, vai dizer que um dos ladrões da alegria são pessoas. Pessoas conseguem roubar a nossa alegria, conseguem roubar a nossa esperança e conseguem roubar a nossa vida. Há muitas pessoas ansiosas e deprimidas por causa de um relacionamento quebrado, por causa de mágoas que não foram curadas, por causa de feridas que estão abertas. Há pessoas aqui que estão prisioneiras de amarguras. Você precisa entender que a falta de perdão, eu falei isso na série de mensagens passadas, não vou entrar em falta de perdão, mas a falta de perdão, você carrega com você a pessoa que você não quer conviver. Pessoas se tornam ansiosas por causa de pessoas. Terceira coisa, a ansiedade é resultado de uma exagerada preocupação com coisas materiais. O Senhor, Ele nos adverte para não preocuparmos com as coisas materiais ao ponto de nos tornarmos ansiosos. A palavra sempre vai nos orientar a trabalhar, a sermos esforçados. Isso não tem problema nenhum. Mas quando essa ansiedade por coisas materiais começa a preencher o seu coração, começa a encher a sua vida, e você começa a preocupar só com essas coisas, você se torna uma pessoa ansiosa. Se você se preocupar só em ganhar dinheiro o tempo todo, sua vida é em torno de bens materiais, você se torna uma pessoa ansiosa. Você não dorme direito. Tem alguém me devendo. Eu tenho. Se torna uma pessoa ansiosa. Porque pessoas ansiosas fazem do dinheiro o seu Deus. Pessoas materialistas fazem do dinheiro o seu Deus. Eles não confiam em Deus, eles confiam no dinheiro. Eles não confiam plenamente no Senhor, eles confiam no poder que eles têm, no limite do cartão, no cheque que tem, na poupança que está lá. E nós vivemos uma sociedade extremamente materialista. Irmãos, o dinheiro tornou o
como nós gostamos de Marta. Eu vi um vídeo no TikTok de uma menina com um tênis Nike muito bonito, em cima de uma mesa, e tinha uma frase assim: alguém que gastou todo o dinheiro que tinha para comprar um tênis. Ela estava comendo ovo cozido só, não tinha nada para comer, mas tinha tênis que ela queria, da Nike. Vemos pessoas que se endividam, gente. Pastor, por que elas se endividam? Porque compram o que não precisam, com dinheiro que não tem, para impressionar as pessoas que não conhecem. E essa é a geração que eu quero ter. Não é porque eu não tenho condições, mas eu preciso ter um iPhone porque todo mundo tem um iPhone. Preciso andar com roupa de marca. Se você tem condição de comprar, não tem problema. Agora, não morra por coisas materiais. Aonde alguém entra com uma causa de 600 reais, você entra com a causa de 100. Do mesmo jeito. Pastor é muito vaidoso. E às vezes, quando eu ia em algumas reuniões de pastores, eles perguntavam assim: pastor, e esse terno aí? É do Armani? Acho que é Armani que fala. Do Dalina? Falei, não, é da Companhia do Terno, 150 reais. Cia do terno. Pastor é vaidoso, gente. Quem está com anelzão de ouro caro, pulseirona. E às vezes não tem condição disso, mas é para mostrar para as pessoas. Isso, irmãos, isso nos torna pessoas ansiosas. Há um estudo, que eu sempre estudo para pregar, que diz que nos anos 50 nós consumíamos 5 vezes menos do que nós consumimos hoje. E sabe uma coisa? Nós éramos mais felizes, aquele povo era mais feliz. Na década de 70, havia somente uma renda dentro de casa, que era normalmente o pai que trabalhava. Eles tinham uma vida tranquila. Hoje trabalha a mãe, o pai, os filhos todos não conseguem pagar as contas. Irmãos, me fala uma coisa: quem aqui teve uma infância de brincar de pique, esconde, chuta-lata? Teve essa infância? E pergunta: que colega seu foi depressivo? Que colega seu que se cortava com gilete? Varão, não existia esse negócio. Ansiedade, depressão infantil, pessoas que se cortam. Não tinha isso não, gente. A gente arrancava o dedão jogando bola na rua. A gente pulava a corda, brincava de queimada. Não é verdade? Hoje os meninos estão todos estressados. E vai responder sua mãe para você ver. Você ficava sem boca. Não era, diabo? Responde a mãe. Hoje estão os meninão bobo. Os meninão que só tem tamanho, mas não tem nada aqui, ó. Uma geração vazia de saber, de conhecimento, de coisas boas. Os meninos não sabem. Ele não sabe hoje nada. Sabe, eu aconselho casais que estão se separando, sabe por quê? Porque não tem tempo mais de serem casais. Trabalham tanto, esmeram tanto no serviço, no trabalho, que não vivem mais família. Estão se separando. Manifestações de
ansiedade que se ressalta, que se traz, no caso do passado, há pessoas que não resolveram seus passados e sofrem ansiedade hoje. E existem pessoas que sofrem por causa do futuro. Pessoas que não conseguem trabalhar o seu futuro. Sabe, há pessoas que abandonam o presente por medo do futuro. Eu não quero dizer, não, mas nós somos assim. O Hugo contou uma história bem bacana da tia dele. E foi no médico, o médico falou assim: você tem alguma coisa no estômago. Eu conto para todo mundo isso. Ela reuniu a família e despediu de todo mundo. Você está com câncer de estômago. Ó, você cuida do meu filho, faz faculdade, me ajuda. Aí quando pegou o resultado, tinha gastrite. A gente fica desesperado, gente. A gente fica desesperado. Gente, quando eu dei o meu transtorno de ansiedade, eu estava tão convicto que eu estava doente, que eu falei assim com o médico, com o gastro. Falei, doutor, eu tenho alguma coisa. Ele falou, moço, você não tem. Eu falei, doutor, não tem. Moço, já fez os exames que poderiam mostrar que você tem alguma coisa. Você quer que eu te abrir? Eu falei, abre. Ó. Falou, moço. Aí foi quando meu gastro falou, procura um psiquiatra, meu filho. Você não está certo, não. A gente coloca na cabeça o futuro e a gente perde o presente. Sabe, pessoas que estão tristes com medo do amanhã. Pessoas que estão tristes com medo de viver hoje, porque sabem que amanhã ou depois vão morrer. Um dia a pessoa falou assim, pastor, se eu perder meu pai, o que eu vou fazer? Eu vou ficar doente? Não, pastor, mas é uma doença de pensar. Eu falei, seu pai está bem. Então para que você sofre, pastor, só de pensar nisso? Com medo de perder o emprego, com medo daquilo, com medo daquilo. Não quer dizer que você não tem que guardar. Deus ensina sobre a família, guardar, reter, ter na poupança ali. Claro, você tem que entender sobre isso. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Sabe? A palavra ansiedade em grego é achei. E a palavra achei, ou acheiu, em grego, quer dizer estrangulamento. Agora você ver. A palavra ansiedade é a mesma que estrangular, sufocar e oprimir. Uma pessoa ansiosa, já viu? Falta o teu ar. Pastor, tu não tem ansiedade. Eu não consigo nem respirar direito. Está sufocando ela, estrangulando. Gente, quem já sentiu falta de ar aqui com ansiedade? Eu já. Coração assim, Daiane, dispara, ataque cardíaco. A pessoa fica, pastor, eu vou morrer. Parece que o pulmão não consegue fazer a oxigenação do oxigênio todo, né? Para virar o gás carbônico, não consegue. Aí você puxa assim, parece que o pulmão não enche. Essa é a ansiedade. Sabe que traz uma fragmentação existencial. A pessoa é rasgada ao meio, produz uma esquizofrenia emocional, perde o equilíbrio, perde a consciência, perde o raciocínio. Pastor, por quê? Porque a ansiedade rouba todas as suas forças. Uma pessoa que é ansiosa, normalmente ela antecipa os problemas. E quando você antecipa os problemas, você sofre por um problema que não chegou ainda. E quando o problema chega, você não tem mais força para lutar contra ele. Então ele suga as suas forças. E sabe o que eu descobri? Bob Proctor diz que a ansiedade, ou os males que nós temos medo, 80% deles nunca vão acontecer em nossas vidas. Nós sofremos por coisas que nunca vão acontecer. Então, a ansiedade, ela nos enlouquece. Sabe? Aí Paulo exorta, não andeis ansiosos por coisa alguma.
Ele dá uma ordem: não andeis. Então, se eu andar ansioso, eu estou quebrando uma ordenação divina. Eu estou pecando. Está dizendo, não perca a confiança que Deus está no controle. A ansiedade entra no nosso coração, porque eu falo que eu luto contra a ansiedade diariamente, porque ela quer dominar novamente a minha vida, mas não domina mais. Mas eu vejo que a ansiedade, ela entra no meu coração e a majestade de Deus sai. A soberania de Deus sai. A soberania de Deus sai do nosso coração, a ansiedade entra. Josué e Caleb é alguém que nós conseguimos entender que eles nos ensinam a confiar no Senhor. Os gigantes são grandes? São, mas maior é o Senhor que está conosco. Irmãos, sabe o que eu aprendi sobre a ansiedade? A ansiedade é inútil. Diga-se comigo: a ansiedade é inútil. Jesus diz em Mateus 6,27, diz: qual de vós ansioso, por mais que esteja, possa acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Aqui não é medida de cumprimento que ele está dizendo. Ele está dizendo: quem pode aumentar ou encurtar a sua vida? Quem pode fazer isso? Então, ansiedade, querido, é querer administrar o inadministrável, é perder tempo. 1 Pedro 5, verso 7 diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você está dizendo, é inútil. A ansiedade, ela é incompatível à fé cristã. Jesus está dizendo: não ficais ansiosos pelo que haveis de comer, de beber, ou que haveis de vestir, porque são gentios, ou seja, as pessoas incrédulas, que se preocupam com isso. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Olha o que Jesus diz. A ansiedade não combina com aqueles que verdadeiramente conhecem a Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. E se a sua vida está nas mãos de Deus, que mal o homem pode te fazer? Que mal as circunstâncias podem te fazer? Então, a preocupação, ela é incompatível com uma vida com Deus. É você não deixar com que o amanhã ganhe o seu dia hoje. Por quê, pastor? Porque Jesus diz que basta cada dia o seu próprio mal. Pastor, então qual é o remédio para a depressão? Deixa eu terminar. Então, a ansiedade é o oposto do que Deus tem para nós. Beleza, pastor, agora me ensina a vencer a ansiedade. Vou te ensinar. Vou te ensinar agora. Então, a Bíblia não simplesmente diagnostica a doença, mas oferece também a cura. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que Deus, Ele é muito maior do que todos os seus problemas. Eu vou dizer de novo: Deus é muito maior do que todos os seus problemas. A nossa vida está nas mãos de Deus. Ele governa céus, terra e todo o universo. Então, se Ele governa todas as coisas, por que nós não vamos confiar em Deus? A sua vida não está solta, não está sendo jogada de um lado para o outro, ao sabor das circunstâncias. Não, Deus está no trono sentado e Ele governa a sua vida. Cada detalhe da sua vida, Deus está governando. Então diga assim comigo: Deus, diga, Deus é maior do que os meus problemas. Os discípulos estavam no barco e eles enfrentaram uma terrível tempestade de madrugada. Quem já leu isso? Mateus capítulo 14. Jesus aparece andando sobre as, e eles estavam com medo de quê? Das águas. Jesus aparece andando por cima das, e eles estavam com medo das. Jesus mostra para mim e para você que Ele anda por cima de tudo aquilo que nos preocupa. Ele tem poder de pisar em cima de tudo aquilo que está tirando o seu sono. Ele é muito mais poderoso.
Pastor, por quê? Porque tudo que te ameaça está literalmente debaixo dos pés de Jesus. Aleluia! Quem consegue entender? Aí o apóstolo Paulo começa a dizer no verso 7. O verso 7 dá para liberar aí, varão? Então libera o verso 7 aí. Libera aí de Filipenses. Libera o verso 7. Olha o que o Senhor vai dizer. Olha que coisa linda. 4. Vai dizer, pega o 6. Pega o 6. Pega o 6 aí, varão. Parou de novo? Parou? O 6. Está lá? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça. Pastor, quero vencer a depressão. Paulo diz: ore. Quero vencer a ansiedade, pastor. Ore. Mas 3 tipos de oração, Paulo diz: oração de adoração, oração de petição e oração de ações de graça. A oração tem poder de fazer o que a ansiedade não tem na sua vida. Primeiro, Paulo diz: nós temos que aprender a orar adorando a Deus. A oração é fundamental para a minha intimidade com o Senhor. Orar é estar em comunhão com o Rei do Universo. Orar é nós adorarmos a Deus por quem Ele é. Então, em vez de você ser consumido pela ansiedade, devemos contemplar a majestade de um Deus Todo-Poderoso e descansar nos seus braços. Só Deus é o Todo-Poderoso e Ele é o nosso Pai. Então não precisamos ficar ansiosos. Segundo Paulo diz: leve os seus pedidos a Deus. Petição. Ele é nosso Pai amoroso, Ele cuida de nós, Ele sabe tudo que nós precisamos. Então, o que tem entrado no seu coração e que tem roubado a sua paz, apresente a Deus. Apresente as suas petições ao Senhor. Oração e ansiedade são compatíveis. Deus está dizendo: fale as suas petições, que eu conheço o seu coração e eu sou poderoso para mudar a história. Se você orar, pega essa chave aí. Pega essa chave. Pegou a chave aí? Pega a chave. Diga assim comigo: se eu orar por todas as coisas, eu não estarei ansioso por nada. Se você orar por todas as coisas, você não estará ansioso pela maioria das coisas que você está hoje. A oração é a medicina divina. Terceira coisa, Paulo diz que nós podemos orar agradecendo a Deus por tudo que Ele já fez conosco ou por nós. Salmo 116, vai lá, varão, verso 7. Eu amo esse texto. Eu amo esse texto. Gente, estou com uma fome. Quem está com fome? Gente, Deus vai fazer. Eu começo a escutar aí que eu estou voltando. Salmo 116, verso 7. Retorna ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom com você. Aleluia! Dizendo: descanse, descanse. Enquanto Ana ficou ouvindo os arautos, o pessimismo, meu irmão, ela só chorava. Mas no dia que ela ouviu a promessa de Deus, descansou em Deus, ela foi curada da sua enfermidade. E Ana gerou. Você precisa aprender a descansar corretamente e desfrutar da cura que vem de Deus. Vem o verso 7 aqui já é. Olha o verso 7 de 1 Timóteo 4, verso 7 diz. Filipenses 4, 7.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Posso liberar uma coisa? A paz do Senhor está sendo liberada sobre a sua vida hoje. A cura da sua ansiedade não está nos recursos humanos, mas na provisão de Deus. Paulo ensina que a cura é o correto remédio divino para que possamos ter paz. E a paz é a cura que nós precisamos. Quando usamos corretamente esse remédio prescrito na palavra, produz cura. Pastor, o senhor é contra a ciência? Eu sou. Sou prova que eu trago. Mas eu sei que há lugares que a ciência não entra, que a terapia não entra, que a psicologia não entra, que os remédios psiquiátricos não vão entrar, mas que a paz de Deus pode entrar. E quando a paz de Deus entra, meu irmão, a paz de Deus é o significado correto daquilo que nós vivemos com o Senhor. É uma paz existencial, experimental. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede. É essa paz que Jó experimentou. É essa paz que Jó vivenciou. É essa paz que me inspira. É essa paz que me faz sair do fundo do poço e crer que existe um Deus que pode trazer paz na noite mais escura e turva da vida. E essa paz depende de uma coisa: fé. Fé. A paz com Deus descreve a nossa vida. É uma paz que transcende a compreensão humana. É uma paz, meu irmão, que não é misteriosa, mas é transcendente. Ela vai além da compreensão humana. É essa paz que nós vamos viver a partir de hoje. Coloque sobre os seus pés, nós vamos orar, como já vamos orar. E em nome de Jesus, eu quero orar por ti. E eu quero te abençoar nesse lugar. Esta paz que excede todo entendimento. É essa paz que Jesus quer nos dar. Vencer a ansiedade.